Fala Galo, terçou, né? E aí eu tô chegando pra gente falar de três assuntos importantes. Se der, a gente falou de um quarto, que é uma lista de níveis, a chamada tier list, que eu quero que vocês comentem aqui se eu tô certo, se eu tô no caminho, enfim. Mas primeiro, vou te pedir, agora me apresentando, para quem não me conhece, Betinho Marques, sou engenheiro, sou jornalista com pós-graduação em jornalismo esportivo e estou aqui para a gente conversar sobre o Atlético em três pontos importantes. O Galo está em busca de um CEO, de um diretor executivo, né? De um chefe executivo ali para poder ajudar o Vitor, que é o diretor de futebol. Batalha tem interesse do Boca Juniors e a proposta do Arthur. E depois, se der, eu vou fazer a lista minha de níveis para as necessidades do Atlético e vamos ver se a gente consegue acertar. Enquanto isso, peço para você deixar a gentileza, se puder, de deixar aquela curtida que é importantíssima para manter a rotina, que é muito pesada para a gente, de estar aqui com vocês todo dia nesse horário, tá bom? Muitíssimo obrigado desde já. Aqui a gente vai falar só a nossa verdade. A verdade nossa não é absoluta, ela é relativa, mas a gente nunca vai mentir para vocês, beleza? Olha só, o Galo está em uma espécie de processo seletivo para contratar o seu chefe executivo de negócios, né? O CEO que eles chamam, né? Ou, né? É uma forma de dizer em inglês de alguém que está acima ali do diretor de futebol para poder fazer o mercado fluir. Enfim. E aí, uma notícia que foi dada pela Laura Rezende, pessoa muito competente, inclusive do GE, que o Paulo Brax é um nome que agrada a cúpula atleticana. E aí, a gente foi atrás disso, porque, e aí eu explico, que o ano passado, quando o Rodrigo Caetano, em 2024, em fevereiro de 2024, ele deixa o Atlético para ir para a seleção brasileira, eu entrei em contato com todos os nomes que o Atlético suscitou pensar em colocar na função que hoje é do Vitor. E neste momento o Atlético quer manter o Vitor e ter o chefe executivo, o CEO. E aí um nome que foi aventado foi do Paulo Brax, que é mineiro, ninguém gosta de falar, mas que gosta do Galo e que saiu aqui como destaque do América, depois teve passagens que não foram tão boas depois do Internacional, mas é um cara que tem capacidade técnica, enfim, foi um nome que foi mencionado pela cúpula atleticana e que gostam dele, internamente gostam dele. Mas não é o único. O Atlético vive um processo seletivo. E o ano passado eu conversei com o João Paulo Sampaio. Quem que é o João Paulo Sampaio, Betinho? É o cara dos mais valorizados no futebol brasileiro, que é o cara que revelou o Endrick, é o cara da base do Palmeiras. E estavam tentando alçá-lo ao posto de diretor de futebol naquele momento. Ele falou que ouviria o Atlético, mas de fato não rolou. O Atlético acho que nem chegou a conversar de fato com ele. Chegou a colocar um nome na lista, mas não ligou. Preferiu o Vitor. Conversei com o Leonardo naquela época também, conversei com o Paulo Brax. O Paulo Brax, e a gente se lembra quando eu falei assim, o Atlético não ligou pro Cuca, se ligar ele vem. Sensação de quem apura muito, tá? Se ligar pro Paulo Brax, ele vem pro Atlético. Mas o Atlético está fazendo um processo seletivo e tá dito sobre isso. O Atlético está escolhendo quem é que vai ajudar o Vitor nessa caminhada aí de chefe executivo do futebol. Beleza? Sobre Batalha. Batalha, rapidinho, tô até vendo os minutos aqui que eu tenho que adiantar. O Batalha, o que a gente apurou é o seguinte, o Boca tem interesse pelo atleta, o atleta gosta do Atlético, mas também não se oporia, se fosse um negócio legal, para ir para lá, para a Argentina. Só que a Argentina vive uma crise financeira astronômica e aí teria que ser uma condição muito boa para as coisas fluírem e o Batalha sair. E ainda falo do Batalha com muito zelo, porque na minha lista de níveis, na tier list, que vocês gostam da tier list, ele é titular absoluto. Eu coloquei lá titulares absolutos, titulares eventuais, reserva, reservão e carências. E a gente conversa disso daqui a pouco, se der tempo. Se não der, a gente fala no próximo dia. Mas o Batalha, a condição é a seguinte, interessa ao Boca, mas o Boca não tem grana. E aí tem que ser uma condição ótima, tem que ajustar muita coisa, tem que ser um bem-querer das três partes. Fechado? Um detalhe rapidinho, sobre o Rony,
ele não fechou com o Fluminense. Muita gente fala, oh, já fechou com o Fluminense. Não fechou com o Fluminense. O Fluminense fez 2 propostas e elas foram negadas. O Atlético continua na briga, mas o negócio não teve mais conversas desde ontem, tá? Então a gente segue acompanhando a questão do Rony Rústico, tá bom? E o Arthur, aí não foi a gente, né? Nunca vai me ver falando assim, garganteando, foi apuração minha. Não, não é apuração minha, é apuração que a gente só confirmou, que é do Fabrício Romano e tinha sido do André Hernan, e o que a gente apurou no fim da semana foi que o Atlético gosta da ideia do atleta Arthur, mas até aquele momento não tinha avançado. Estou até tentando confirmar algumas coisas mais, mas até esse momento que eu estou falando com vocês, não foi uma apuração nossa, foi a apuração do Fabrício Romano, que falou que o Atlético fez uma proposta de cerca de 10 milhões de euros pelo atleta, e que foi confirmada agora há pouco pelo André Hernan, que tinha começado essa conversa. Então, e é real, tá? É real. Então o Atlético gosta do atleta, vamos ver onde vai dar isso, a gente está acompanhando, e o Arthur é um bom jogador, hein? Arthur é um bom jogador, tem 26 anos, é um pontinho que eu gosto muito. Ele não é completo como o Paulinho, mas ele é mais drible que o Paulinho, né? Nesse aspecto ele ganha do Paulinho, talvez seja o único que ele vença, porque o Paulinho é um cara mais completo do ponto de vista de jogar em mais posições. O Arthur é um ponta, beleza? Então, tá dito sobre isso, o Arthur pode pintar, a proposta foi feita, vamos ver como o Zenit vai enxergar isso. É importante dizer que um atleta naturalmente brasileiro, se ele tiver uma condição um pouco mais baixa, mas que seja boa, ele pode vir, porque ninguém quer morar na Rússia. Um brasileiro, com o clima que a gente tem, tropia aqui, ele só vai para a Rússia para ganhar dinheiro mesmo, que falta feijão. Ah, mas o feijão faz falta? Faz, cara, faz falta. Então, essas condições adversas, a guerra da Ucrânia, fazem o cara ceder um pouco mais. Então, vamos acompanhar. De fato, o Atlético gosta do atleta, mandou a proposta, a gente acha que é possível essa negociação, mas não é uma apuração nossa, a gente está só confirmando que ela há e ela existe, tá bom? E aí eu quero fazer agora uma brincadeira com vocês, e a gente está acompanhando, e as informações a gente vai, né, fique ligado no Fala Galo, que a gente está atualizando durante todo o dia, tá? Se não for eu, vai ser o Silas, vai ser o Léo, vai ser o Baldo, enfim, a equipe trabalha o tempo todo. Para dizer o seguinte, eu fiz uma lista de níveis, que é a tier list, e no meu time, os titulares, o Atlético tem 5 titulares absolutos com um asterisco para o Zarate, por causa que o Zarate está lesionado, seriam 6. Então o Atlético tem, para mim, eu listei em níveis assim, titulares absolutos, titulares porque são eventuais, porque faltam contratações, reservas e reservão. Anota aí, depois comenta para mim qual é o seu time titular absoluto. Quais são? Eu quero só para não ficar confuso, só os titulares absolutos. Para mim, Everson, Hulk, Scarpa, Arana e Batalha são 5 titulares absolutos que o Atlético tem. O Zarate seria o 6º. E aí, a gente tem outros caras que são os titulares eventuais, né? Como, por exemplo, o Zarate, porque falta na posição. E aí você tem outras posições que são titulares porque neste momento há uma briga. Por exemplo, ali, o Batalha, eu considero ele como volante. Acho que o Gabriel Menino vai ser titular nesse time, vai brigar com a posição pela posição com o Franco, e acho que ele deve ganhar, porque ele tem intensidade de jogo, chega bem à área, finaliza bem, enfim. É uma visão que eu tenho. E então, nos 5 titulares meus, repetindo, Everson, Arana, Scarpa, Hulk e Batalha, com asterisco para o Zarate, que está lesionado. As outras posições todas em briga. E aí você tem os reservas e os reservões aí que a gente tem no time do Galo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, como reservas de primeira utilização, Fux, Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Otávio, Rubens, né? Então, assim, são números que a gente precisa de conferir, e quero que vocês deixem aí a opinião de vocês. Quais são os seus titulares absolutos? São 5, são 6, são 7? Você acha que o time do Atlético está completo? Deixe sua opinião. Muito obrigado pela gentileza. Tamo junto, e se te faz bem, vem. Se te faz mal, tchau. A gente está no plantão ligado.